Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 24 apenas. Olha só o que diz a palavra do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos, em santuários feitos por mãos humanas. Essa é a palavra que o Senhor liberou para mim e para a sua vida nessa manhã. Porque o Senhor está dizendo que Ele que fez o mundo pela palavra, Ele liberou a palavra e todas as coisas foram criadas. Ele sendo o Senhor do céu e da terra, Ele decidiu habitar em um templo que não foi construído por mãos humanas. E Ele está dizendo, esse templo que eu decidi habitar, eu formei. A Bíblia diz que do pó da terra Deus formou o homem. Ele formou, todas as coisas foram criadas pela palavra. Mas eu e você, meu irmão, minha irmã, nós somos formados por um modelo. E o modelo que nós somos formados é a imagem e semelhança dele. A imagem e semelhança de Deus. Deixa eu dizer algo. Essa presença agora ela habita em nós, através do Filho Jesus Cristo. Ele veio habitar em nós, está em mim e está em você. A pergunta que eu faço nessa manhã é exatamente essa: o que esta presença tem feito em nossas vidas? O que essa presença de Deus tem gerado na nossa vida? Qual é o impacto dela em nós e também através de nós? Qual é o nosso comportamento diante das adversidades, diante das circunstâncias, diante dos problemas, diante das incertezas? Qual é o nosso comportamento? O que essa presença tem feito em nós? A presença de Deus, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer isso para você, ela é suficiente para mudar todo o cenário que possamos estar vivendo. A presença de Deus, ela é suficiente para gerar em nós a fé para viver o sobrenatural. A Bíblia, ela menciona duas casas aonde a presença de Deus esteve. O Antigo Testamento, ele é a sombra dos bens futuros. Ele é uma realidade que há de se manifestar sobre a nossa vida. E nós precisamos ter esse entendimento que nada do que foi escrito no Antigo Testamento está ali aleatório. Todos eles têm um propósito, têm uma dinâmica, e Deus está nos arremetendo para um propósito para hoje, para a nossa vida. Duas casas. A arca, antes de chegar nessas duas casas, ela estava no território dos maiores inimigos de Deus, os filisteus. E a Bíblia vai dizer que estava causando confusão, porque os deuses filisteus não poderiam conviver com a presença de Deus no meio deles. Davi decide ir até lá e trazer a arca de volta a Israel. Quando Davi traz a arca de volta a Israel, ele deixa primeiro na casa de Abinadab, um levita de Israel, que morava em Quiriate Jearim. 1 Samuel, capítulo 7, se eu não me engano, que vai falar sobre isso, vai falar que a arca fica nessa casa. Davi deposita na casa de Abinadab, e ela fica ali durante 20 anos. 20 anos a arca, que simbolizava a presença de Deus, está nessa casa. Mas o que poderia ser e fazer a diferença se torna algo comum, algo cotidiano.
quando a arca chega na casa de Obed-edom, a impressão que se tem é que essa família começa a se acostumar com a presença, se acostumar com a arca de Deus. Então ela se acostuma, ela entra numa zona de conforto e viver uma vida superficial, mesmo com a presença. A percepção que se tem é que o casamento não muda, o trabalho, a vida do lar, da família, nada muda, nada é transformado. Sabe, irmãos, e esse é o grande problema, é quando as pessoas se acostumam com a presença de Deus. Ontem nós falamos a respeito de um reino de Deus que habita dentro de nós, e esse reino, ele é o poder de Deus. 1 Coríntios 4:20 fala que o reino de Deus, ele não manifesta em palavras, mas em poder. É o poder de Deus, é o poder de Deus habitando dentro de nós. Judas 1:3 vai falar que essa fé, ela foi nos dada de uma vez por toda, uma medida da fé, e essa medida Deus colocou em cada um de nós, e essa fé, ela precisa ser exercitada para manifestar o reino de Deus. Então a minha fé, ela precisa estar firmada para que o reino de Deus se manifeste em nossa vida. A presença de Deus, ela precisa gerar isso em nós. O Senhor habita dentro de nós. Ele habita em templos que o homem não criou, não foi feito por mãos humanas. Ele habita dentro da minha e da sua vida. Mas o que essa presença tem gerado é o que faz toda a diferença. Na casa de Abinadab, fica durante 20 anos. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi tenta trazer essa arca no carro de boi, e a Bíblia diz que o primeiro intento é totalmente frustrado, porque ele tentou adaptar uma situação, fazer algo que ele não poderia fazer. Inclusive um dos filhos de Abinadab, ele morre tentando segurar a arca, e ninguém poderia tocar a arca. A Bíblia diz que Davi então traz a arca pela segunda vez, mas ele não leva direto para Jerusalém. Ele deixa na casa de um homem chamado Obed-edom, um porteiro do templo, alguém que até então era desconhecido, alguém que até então não se ouvira falar. Mas a Bíblia diz que essa arca fica durante 3 meses. Segundo Samuel capítulo 6, no versículo 10, diz que Davi, ele deixa essa arca na casa de Obed-edom, um geteu. E no versículo 11 diz que a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor o abençoou, a ele e a toda a sua casa. E eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. A presença de Deus era suficiente para abençoar a sua vida e toda a sua casa. A presença de Deus, ela é suficiente para abençoar a sua vida e transformar as pessoas que estão à sua volta. Pastor, o que eu preciso então? Cultive a presença de Deus. Manifeste esse reino de Deus que habita dentro de você. E a presença de Deus, ela virá sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. A presença de Deus habitando dentro de nós tem poder para, primeiro, transformar a nossa vida e depois transformar tudo aquilo que está à nossa volta. Lembra que falamos semana passada? O que acalmou a tempestade. Jesus não veio para acalmar a tempestade. Jesus veio para acalmar o coração de pessoas que estavam ansiosas, com medo, achando que ia tudo dar errado. O barco ia afundar, eles iam morrer, nada ia dar certo. Mas quando Jesus entrou, quando a presença entrou naquele barco, a Bíblia disse que quando a presença entrou, o vento, a tempestade aquietou. Talvez, irmãos, você esteja vivendo em turbulências, talvez você esteja vivendo um tempo difícil, mas a presença de Deus, ela é suficiente para mudar o cenário da sua vida.
Creia nisso. Receba essa palavra no seu coração nessa manhã. A minha oração é que não só essa sua segunda-feira, mas a sua semana seja uma semana onde a presença de Deus seja manifesta na sua vida. E os cenários mudem, as circunstâncias mudem, e você possa glorificar o Senhor por tudo aquilo que Ele está fazendo e vai fazer. Dezembro será o melhor mês, melhor dezembro da sua história. Creia nisso. Deus tem bênçãos preparadas para você. Receba essa palavra da parte de Deus para a sua vida nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.